Olá, eu sou Carol Sorriso e estamos na primeira semana da família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nosso tema é Pai, a graça de Deus no lar. Nós vamos aí fazendo uma reflexão lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, para que você possa adentrar nessa docilidade de ser pai. A graça de realmente poder ser uma bênção no seu lar. Então, pegue aí a sua Bíblia e venha comigo. Nascimento de Jesus. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E sem que antes tivessem mantido relações conjugais, ela deu à luz o filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai, você não tem noção de como que você é uma graça no seu lar. Como é importante você, sendo um homem bom e justo, poder dar bons exemplos para o seu filho. Como que o seu filho tem um olhar de admiração por você, mesmo ele sendo pequenininho. Ele te enxerga como um herói. E com certeza você é. Por quê? Porque ele vê em você uma graça, uma bênção. Então aquilo que você ensina para o seu filho, às vezes está lhe ensinando um para casa, às vezes você está lhe ensinando ele a andar de bicicleta, às vezes você está ensinando, dando lições do dia, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia e na sua casa. Como é importante você ser esse canal de graça e de paz do seu filho. O seu filho, ele te admira porque você muitas vezes leva ele na igreja. Se você não está levando, comece a fazê-lo. Porque tudo que você faz com que o seu filho olhe para você com bons olhos e faça aquilo que você realmente está fazendo. São os exemplos. A gente não aprende só pelas palavras, aprendemos pelos exemplos. E você é um herói na vida do seu filho. É uma graça, uma bênção. E você tem que ter essa certeza. Por isso, você tem que ter a docilidade nas palavras, a docilidade ao ensinar um para casa. Eu sei que às vezes você pode ficar às vezes impaciente, porque a criança tem uma certa dificuldade de uma matéria ou outra. Mas faça um esforço, porque eu tenho certeza que lá atrás, quando você era criança, você queria que alguém tivesse tido mais paciência com você. E talvez não tenha tido. Talvez você queria que seu pai fosse presente e ele não foi. Talvez você foi aí um filho onde o pai abandonou lá. E isso te machucou profundamente. Mas o passado passou, você não muda nada. Mas olha para o seu filho, a bênção e a graça que Deus te deu. Uma oportunidade de ter uma nova vida. Aquilo que foi machucado e ferido no seu passado, você tem que se perdoar. E em Deus perdoar a pessoa que te feriu. Mas o seu filho não foi essa pessoa. Não projete as coisas ruins sobre o seu filho. Não projete as coisas negativas sobre o seu filho. Seu filho é bênção, seu filho é graça. Ele é uma semente de Deus. E você, como um pai, tem o dever de ir ali regando essa semente até que ela fique pronta e madura para dar os seus frutos. É quando a criança sai do lar para poder casar, ter seus filhos, constituir uma nova família. Enquanto a criança está ali aprendendo com você, seja criança ou adolescente, dê o seu melhor, pai. Dê todo o carinho, dê toda a atenção. Porque assim como José foi na vida de Jesus, a Bíblia fala muito pouco dessa família, né? Maravilhosa, que é a Sagrada Família. Fala muito pouco de José, fala muito pouco de Maria, mas fala muito de Jesus. Eu acho que não precisa nem falar muito de José e de Maria. O importante é que
é falar de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você olha para Jesus, você vê a educação que Maria e José deram para Jesus. E é isso que você tem que ter em mente. Você tem que colocar no seu coração que o seu filho, ele precisa ser um reflexo seu. Ele precisa realmente saber que ele tem em quem se apoiar quando ele cair. E muitas vezes você vai precisar levantá-lo na vida. Muitas vezes ele vai ficar para baixo, chateado. Às vezes foi uma prova que ele não foi bem. Às vezes é um vestibular que ele não passou. Às vezes uma carteira que ele não conseguiu tirar de primeira. Às vezes teve que ter várias tentativas. É você que vai motivar o seu filho. É você que vai mostrar para ele a graça dele sempre tentar. E ter certeza, ter em mente de que ele vai ser vitorioso. É você que tem que estar lá para poder aplaudir. Você tem que ser o herói dele. Você tem que tem que ser a referência dele. Você tem que realmente olhar para o seu filho e amá-lo de todo o coração. Porque foi a graça de Deus na sua vida para que você realmente pudesse recomeçar. Recomeçar sendo um bom pai, recomeçar sendo um bom filho. E se você não conseguiu ser um bom filho, ou por algum motivo não pôde ter essa oportunidade de ser um bom filho com seu pai, como eu já disse aqui, às vezes pelos motivos, às vezes seu pai faleceu, você era criança. Então você guarda essa mágoa por você não ter tido a oportunidade, às vezes, nem de ter conhecido o seu pai. Mas o importante é o que você é na vida do seu filho agora. Como que você pode estar gerenciando isso? Leia a Bíblia com seu filho, pegue a palavra de Deus e ensine ele. Ensine ele aos pouquinhos, leve ele para a igreja, porque futuramente ele vai fazer o mesmo com os filhos dele. Prepara um alimento que ele goste, vai passear com ele, brinca com ele, para que ele lá na frente tenha esses momentos de alegria. Não deixe de abraçar seu filho, não deixe de ficar com seu filho, não deixe de dar um colo, enxugar as lágrimas dele, porque você pode ter certeza que tudo isso que você está fazendo para ele, um dia, imagine ele chegar para você: pai, hoje eu tenho a minha família, mas eu me inspirei no Senhor. Olha que bênção, que dádiva é essa, que presente de Deus que vai ser. O seu filho se orgulhar do pai que teve. O seu filho se orgulhar da tua presença na vida dele. Às vezes você está separado da sua esposa, mas o seu filho é seu. Você não pode separar dele. Você tem que ter essa vivência com ele, esse amor com ele, porque ele precisa. Assim como nós temos nossas carências, os filhos também têm. Então é muito importante você voltar para o seu filho, amar, beijar, porque ele quer isso. Porque ele quer realmente que você fique ali mais presente na vida dele. E você pode ter certeza que vai ser muito mais gratificante na sua vida do que na vida dele. Porque quando a gente faz o bem para o outro, a gente realmente não sabe aonde essas graças vão ir. Pode ter certeza que ele vai falar de você com os amigos, vai falar de você na escola, ele vai, aonde for, ter você no coração. E é muito importante você ter essa presença na vida dele. É muito importante ele saber que ele tem um pai em que ele pode confiar. Ele tem um pai que ele pode voltar e perguntar. Ele tem um pai que realmente está ali para orientá-lo. Um pai que quer levantá-lo. Um pai que quer guiá-lo e dar orientação, de dar todo o amor e carinho. Às vezes ele só quer um abraço. Às vezes ele só quer a sua presença. Às vezes o que ele precisa é de um beijo. Às vezes o que ele precisa é de um cafuné. Seja esse pai presente, seja essa graça no lar, porque quando a gente tem um pai que ama seus filhos, você pode ter certeza que o lar é muito mais feliz, tudo é mais feliz e mais tranquilo, e você pode ter certeza que quando essa criança crescer, ela vai ter uma família feliz. Claro, eu não estou dizendo perfeita, porque a gente sabe que no dia a dia a gente tem nossos problemas, mas o importante é você saber que você é uma referência de bênção e de Deus na vida dessa criança. Você realmente ser uma pessoa que fez a diferença na vida dela e você vai se orgulhar muito dela no futuro. Então seja mais presente, ame mais, saiba que você é um homem que precisa obedecer a Deus. E obedecer a Deus é cuidar da nossa família. É cuidar do nosso coração, mas também, principalmente, cuidar da nossa família, trazer Deus para dentro da nossa casa. O pai, ele tem que realmente ser aquele que busca o Pai do céu, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que tem uma vivência em ir na igreja e não só ouvir e ler, mas permitir-se vivenciar a palavra de Deus, permitir-se realmente se deliciar, saborear essa palavra e colocar ela na sua vida, aplicando ela em sua vida. Porque é assim que você vai educar os seus filhos, pelo exemplo. Você vai educar os seus filhos mostrando qual o caminho reto a seguir. Então faça isso. Seja um pai mais feliz.
Abra-se ao seu filho, você pode ter certeza que a alegria de ser um pai presente, um pai que realmente ama e que dá amor, é muito maior do que você realmente, às vezes, ficar meio fechado aí, meio receoso, não sabe como lidar, principalmente na adolescência, né? O filho já fica com um temperamento um pouco mais difícil, mas vai lá. Olha, todo ser humano tem um pouquinho de criança dentro dela. Às vezes a gente precisa realmente saber lidar com aquilo. O que a gente precisa, às vezes, é dar o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Seja essa graça de Deus no lar. Eduque bem os seus filhos. Olha como Jesus foi educado por Jesus e Maria. Olha ali os exemplos que Jesus dava no dia a dia, de coisas simples. Faça isso na educação dos seus filhos. Dê um exemplo do dia a dia. Vai lá e solta aí pipa com ele e ensine ele. Tudo é oportunidade, principalmente nas brincadeiras. É onde a gente mais tem recordações boas. Vai num parque, tá soltando pipa, tá brincando com algum joguinho junto com o filho. Eu não faço ideia como que você tem esses comportamentos aí no dia a dia, mas pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença na vida do seu filho lá na frente e também nos dias de hoje. Eu espero de coração que você reflita bem sobre o seu papel, a graça que você é no lar, a visão que o seu filho tem. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você pode ter certeza que você faz a diferença na vida dele. Que Deus te abençoe, paz e bem. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom e que a graça de Deus esteja sempre no seu lar e que, assim como José, você seja justo. Você busque a Deus, leia a palavra e também viva e aplique ela em todos os momentos da sua vida. Deus te abençoe.